Nesta análise vamos aprofundar o capítulo 4 do Sermão de Santo António, que foi proferido pelo padre António Vieira no Maranhão no ano de 1654. É importante notar que este capítulo representa um ponto de viragem fundamental na estrutura retórica de todo o sermão, pois é aqui que se inicia o momento da repreensão. O percurso da nossa análise seguirá a própria lógica argumentativa de Vieira. Começaremos por ver a transição dos louvores para as repreensões, para depois nos focarmos na tese central do capítulo, a antropofagia. Veremos como esta é examinada através do espelho invertido da sociedade colonial, analisaremos a sua natureza sistémica e concluiremos com a inevitabilidade da justiça divina, que por sua vez servirá de ponte para o capítulo seguinte. Pois bem, comecemos por enquadrar o capítulo 4. É fundamental entender que este segmento do sermão não surge de forma isolada. Pelo contrário, ele é cuidadosamente precedido por uma secção de louvores que serve de contraponto e, ao mesmo tempo, de fundamento para a crítica que se segue. No capítulo anterior, o terceiro, Vieira tinha elogiado as virtudes dos peixes. Destacou, por exemplo, a sua obediência a Deus e o seu prudente afastamento de uma sociedade humana que ele via como corrupta. Esta construção retórica é deliberada, prepara o auditório para a crítica que está para vir, tornando-a ainda mais incisiva. Esta passagem do louvor à repreensão é, aliás, um movimento clássico da arte oratória. E assim, o capítulo 4 abre com a primeira e, sem dúvida, a mais severa das acusações. A tese central é apresentada de uma forma muito direta, sem qualquer rodeio, focando-se no vício capital que, segundo Vieira, corrompe não só a sociedade aquática, mas também, por analogia, a sociedade humana. A acusação é formulada nesta frase, uma frase lapidar e de um impacto imediato. Vieira não acusa os peixes de um vício menor. Não. Ele acusa-os do ato primordial da destruição mútua, a antropofagia, estabelecendo desde logo o tom grave e crítico que vai percorrer todo o capítulo. Mas o orador não se fica por aqui. De imediato acrescenta uma circunstância que agrava o escândalo. É que esta predação não é aleatória. Vieira sublinha a perversidade da hierarquia. São os grandes que comem os pequenos. Ele argumenta que, se fosse o contrário, bastara um grande para muitos pequenos. Mas a realidade é outra. É de uma voracidade insaciável dos poderosos sobre os mais fracos. E é neste ponto que Vieira emprega um dos seus mais brilhantes recursos retóricos. Em vez de seguir a via tradicional e usar a natureza para criticar os homens, ele inverte a alegoria. Passa a usar a corrupção dos homens para envergonhar os peixes. Com esta inversão, a crítica torna-se exponencialmente mais poderosa. A fealdade do vício é tão extrema na sociedade humana que passa a servir de lição para os próprios animais. O espelho da natureza é, por assim dizer, quebrado e substituído pelo espelho da sociedade colonial. A crítica não é de todo abstrata. Vieira aponta diretamente para o seu contexto imediato, a cidade de São Luís do Maranhão. Ao afirmar que o açougue dos brancos é maior, ele desvia intencionalmente o foco de uma suposta selvageria indígena para a brutalidade sistemática e, ironicamente, civilizada dos colonos. A partir daqui, Vieira passa a detalhar a mecânica desta antropofagia social. Através de exemplos muito concretos, ele vai demonstrar como a exploração não é um ato isolado, mas sim o próprio modo de funcionamento da sociedade. O primeiro exemplo é o do defunto. A sua morte parece desencadear um festim macabro, em que cada agente social, desde a família aos credores, dos oficiais de justiça aos coveiros, devora uma parte do seu património. A enumeração anafórica, com a repetição da palavra comem-no, cria um ritmo implacável que ilustra a desintegração total do indivíduo pela própria estrutura social. E se a exploração do morto já era chocante, Vieira intensifica ainda mais a sua acusação ao demonstrar que a crueldade humana vai mais longe. A sociedade não espera pela morte. Ela devora os seus membros em vida, num processo que se revela ainda mais perverso. O segundo grande exemplo é o do homem que se vê envolvido no sistema judicial. Antes mesmo de qualquer sentença, ele já está, na prática, comido. Cada funcionário, desde o meirinho que o prende até ao julgador que o sentença, extrai-lhe algo. A justiça, que deveria ser um mecanismo de direito, é aqui apresentada como um sistema puramente predatório. Para fundamentar teologicamente a sua crítica, Vieira recorre à autoridade máxima da Escritura, citando o Salmo 13. Esta passagem eleva a sua denúncia social à categoria de pecado contra Deus, o que lhe confere uma gravidade transcendental.
A análise semântica que Vieira faz da citação é crucial. Ele destaca que o texto bíblico não diz apenas povo, mas sim plebe. Isto significa que a exploração não é generalizada, ela tem alvos específicos, os mais vulneráveis, os desprotegidos, os pequenos da República. A crítica torna-se, assim, socialmente muito precisa. A metáfora como pão é igualmente poderosa. A exploração dos pequenos não é um banquete raro, mas sim o sustento diário dos poderosos. Trata-se de uma prática banalizada, contínua e, na verdade, essencial para o seu modo de vida, o que revela a profunda normalização da injustiça. Depois de expor a gravidade do pecado com tanto detalhe, Vieira introduz a consequência que, no seu universo teológico, é inevitável: o castigo divino. A injustiça, afirma ele, não ficará impune. O orador estabelece aqui um princípio de justiça universal. As leis morais que regem os homens aplicam-se por analogia também à natureza. Deste modo, os colonos do Maranhão, que agem como peixes grandes, estarão eles próprios sujeitos à mesma lógica predatória que praticam. E como é que esta justiça divina opera? Através de um ciclo irónico e implacável. Os grandes senhores do Maranhão que, aqui na colónia, devoram os pequenos, ao chegarem a Portugal descobrem que são eles próprios os pequenos numa hierarquia superior. Tornam-se presas de predadores ainda maiores, cumprindo assim a máxima latina: o predador do menor torna-se presa do maior. O capítulo conclui, assim, a sua primeira e mais extensa repreensão. No entanto, a argumentação de Vieira não termina aqui. A conclusão serve, na verdade, de ponto para a próxima fase da sua crítica. Em suma, a denúncia da voracidade desta antropofagia social, onde os poderosos consomem sistematicamente os fracos, representa o verdadeiro cerne da crítica de Vieira à sociedade do Maranhão. É para ele a manifestação máxima da desordem moral que, como pregador, veio combater. Tendo dissecado a crueldade da exploração, a questão que se levanta é se a análise moral está completa. Vieira sugere que não. A voracidade, embora gravíssima, pode ser acompanhada por um outro vício, talvez mais subtil, que a possibilita e perpetua: a ignorância. E será esse o tema a ser abordado na secção seguinte do sermão.